Bom, pessoal, é muito bom estar aqui conversando com vocês pessoalmente, né? A gente está se vendo, que é muito bom, e com mais outras pessoas que estão nos vendo de longe, né? Nós vamos pegar a segunda parte. Esse capítulo é dividido em várias partes, em termos de exposição, que é o capítulo 5º, né? Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos pegar do item 11 ao item 13. E nós vamos focar num item que é o esquecimento do passado, que é muito interessante, como tudo no Evangelho, muito útil para a gente enquanto conhecimento para nós hoje, no dia a dia. Porque a grande sacada do Evangelho, a grande coisa do Evangelho do Espiritismo, como toda a obra da codificação, o Evangelho especificamente por ser maior parte moral da doutrina está aqui no Evangelho, é a praticidade, é a atualidade, é como isso é útil para nós no dia a dia. Não é um livro para a gente ler, estudar, admirar e deixar na prateleira ou na estante ou na criado mudo. É para a gente ler e tentar ir aplicando devagarinho, porque faz com que a gente seja muito melhor e se sinta muito melhor também. No Livro dos Espíritos, a questão 392 fala bastante disso. Tem uma parte do Livro dos Espíritos que trata dessa questão do esquecimento do passado. O que é o esquecimento do passado? Para começo de conversa. Quando a gente reencarna, a gente esquece o nosso passado. Essa é a ideia. Então, todos os espíritos reencarnantes, nós, quando reencarnamos, esquecemos o nosso passado. Oi? Não está me ouvindo? Está baixo? Acho que tem que aumentar. Não, é aqui. São dois sistemas diferentes. Aquele lá vai direto para a câmera e esse aí você tem que falar. Tem que falar nos dois? Sim. É? Então tá. Preciso fazer um replay para voltar ou deu para ouvir? Preciso voltar de novo desde o começo, desde a máscara, de cortar o elástico, não preciso fazer isso? Então tá bom. Então vamos dar sequência. Então esse item, esse tema, esquecimento do passado, é uma coisa que muitas vezes nos incomoda. Porque a gente fala, mas então se eu reencarnei e esqueci o meu passado, vamos pensar assim, nós somos reencarnacionistas, acreditamos na reencarnação. Então é uma coisa muito legal a reencarnação, que nos permite aprender cada vez mais e evoluir. Ótimo. Então, se eu vou reencarnar e vou esquecer meu passado, tudo que eu aprendi no passado eu vou perder, eu vou começar sempre do zero? Não é bem assim. Mas nós esquecemos dos fatos que aconteceram, que envolveram a nossa vida na nossa última encarnação. Por quê? Por vários motivos. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar de um pequeno detalhe. O esquecimento do passado é uma coisa natural. Segundo lugar, Deus é bom. E Deus é soberanamente justo, perfeito e amor completo, né? Na sua essência mais profunda. Então, se Deus é bom, se Deus é justo, Ele não erra. Então não é um equívoco, quando a gente fica, mas devíamos lembrar, não vamos querer ser Deus, não, porque Deus sabe muito bem o que faz. Se nós esquecemos o passado, tem um sentido. Por quê? Olha que interessante, se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Por que deve ser útil? Aí vamos imaginar aqui, isso iria nos humilhar. Porque vamos imaginar que eu lembrasse da minha última encarnação. Primeiro que se você volta para a encarnação passada, você vai pegar um pedaço da sua história enquanto espírito. Você não vai pegar toda a sua história. Quando alguém chegar para você e falar assim, você é um espírito muito antigo, você fala, claro que sim, todos nós aqui somos antigos, tá? Não se sintam ofendidos, não estamos falando que a gente é velho, não é isso, que aqui nós somos todos jovens, mas como espírito nós somos muito antigos. Mas muita antiguidade nisso. Nós tivemos muitas encarnações. Eu não vou nem chutar quantas, mas podem colocar na conta dos milhares de encarnação, tá? De encarnações. Então, se nós temos muitas encarnações, se a gente volta para a penúltima ou para a última, nós vamos pegar um pedaço da nossa história. Isso não vai esclarecer muita coisa. E se eu lembrar da última, e se eu ficasse lembrando o tempo todo, vamos imaginar que numa encarnação passada tivesse feito um grande mal para a Beth. Toda vez que ela me olha, ia ser muito difícil ela despertar um sentimento positivo em relação a mim. E eu ia estar sempre me humilhando em relação a ela, porque eu tinha feito uma coisa que não era legal. E se fosse ao contrário, que alguém tivesse feito mal para mim e eu fosse lembrar, também não seria bom. Ou outra coisa, né? Quando a gente quer falar do passado,
É muito engraçado, né? Quando a gente vai uma pessoa que fala que viu você, então sua última encarnação você foi um príncipe. Você foi uma princesa. No mínimo, porque rainha seria o ideal, né? Mas condessa pode ser que passe também. Uma baronesa, outro foi o quê? Um grande general, né? Ninguém trabalhou no porto, ninguém foi escravizado, ninguém foi uma pessoa, uma prostituta, ninguém foi nada disso. A gente sempre foi alguma coisa importante, né? Um rei, um imperador, né? Um príncipe. Se a gente fosse lembrar das nossas encarnações passadas, que de repente pode até ser que numa dessas nós somos uma pessoa que na história famosa, que a gente até lê no livro, né? E pode ser que a gente tenha sido aquela pessoa. Isso podia ser que fosse ser mais um motivo de orgulho para nós, a gente se achar muita coisa. Então nem para a gente se orgulhar, nem para a gente se humilhar, a gente simplesmente nascer e zerar aquela encarnação e começar aprendendo coisas novas. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. Agora aqui olha que interessante. A voz da consciência e as tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Porque a gente não é que a gente esquece do passado e esquece tudo do passado. A gente tem algumas sensações, algumas lembranças meio nebulosas. A gente tem algumas coisas intuitivas, aquilo que vem do nosso profundo, mais profundo da nossa mente, que é uma que a gente chama de intuição, a minha memória mais antiga enquanto espírito, está lá, me dando uns toques de vez em quando para o que eu tenho que fazer, para que lado que eu tenho que caminhar. Então, na realidade, é muito interessante a gente pensar nisso, que você vai lembrar muito vagamente de algumas coisas, uma coisa de intuição, uma consciência mais profunda, tá? Agora, isso poderia nos prejudicar as lembranças exatas. E sem contar um outro detalhe, hein? Sem contar outro detalhe, que a gente não esquece absolutamente tudo durante a encarnação. Quando a gente dorme, no momento do sono, da emancipação da alma, a gente encontra com outros espíritos que nos dão alguns lembretes, nos dão alguns toques de algumas coisas que nós combinamos no passado. A gente acorda com uma sensação que encontrou com alguém que nos deu uma lembrada de alguma coisa. Ah, mas eu nunca sonho. Você sonha, que você não lembra conscientemente. Ah, mas eu nunca tenho nenhuma orientação. Tem, aquilo é natural. Fica no campo da sua intuição. No seu dia a dia você vai lembrar, você vai ter uma sensação que vai te dizer alguma coisa do que fazer, uma escolha do que fazer. E nós temos o nosso livre-arbítrio, que é aí que está também uma outra coisa muito legal, que Deus vai nos dando cada vez mais, a gente vai ampliando o nosso livre-arbítrio, para a gente poder escolher, e nas escolhas nós temos o nosso mérito. Então esquecer do passado é uma coisa muito boa. Isso não significa que a gente começa do zero, a nossa história de conhecimento, de vivências, continua lá. E aquilo é acionado pela nossa memória mais profunda em determinadas situações ao longo da nossa vida. Que é que fala aqui uma coisa no final desse item 11. Não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Mesmo que a gente fale que a gente não lembra do que sonha, a gente sonha. Todo mundo sonha, porque todo mundo dorme. Mesmo quem tem insônia dorme de vez em quando, né? Então todo mundo dorme. Quando dorme, sonha. Pode não lembrar conscientemente, mas tem essa experiência. E nessa experiência muita coisa é passada para a gente. E aí tem uma outra... Antes de falar num outro pedacinho aqui que é bem interessante desse capítulo, eu vou ler uma mensagem do Emmanuel, porque junto com essa história de lembrança de esquecimento do passado, entra a coisa da regressão da memória. Que é uma coisa que a gente fica, mas é muito legal, seria muito terapêutico fazer uma regressão da minha memória e voltar para a minha encarnação passada, né? Eu conheço um cara que é muito bom, que é muito sério, muito cuidadoso, muito estudioso do assunto, ele faz regressão. Primeiro que a regressão é aquilo que a gente falou no começo, você volta para a tua encarnação anterior, você vai ver um flash da sua vida enquanto espírito, isso pode não ser uma coisa muito significativa, hein? Pode dar uma impressão equivocada sua. Olha a mensagem que o Emmanuel falou para a gente, isso em 1991 ele editou essa mensagem. Olha que interessante.
Se fomos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, valorizar o presente e preparar em nosso benefício futuro melhor, por que provocar a regressão da memória do que fomos ou fizemos, simplesmente por questões de curiosidade vazia, ou buscar aqueles que foram nossos companheiros a fim de regressar aos desequilíbrios que hoje resgatamos? Por que efetuar a regressão da memória unicamente para chorar a lembrança dos pretéritos episódios infelizes ou exibirmos grandeza ilusória em situações que, por simples desejo de leviana retomada de acontecimentos, fomos protagonistas? E se já sabemos, especialmente com Allan Kardec, que estamos eliminando gradativamente as nossas imperfeições naturais ou apagando o brilho falso de tantos descaminhos que apenas nos induzirão a erros que não mais desejamos repetir? Sejamos sinceros e lancemos um olhar para nossas tendências. Esse aspecto que o Emmanuel coloca aqui no final é muito interessante. A gente não precisa ninguém falar o que você foi na outra encarnação. Se você foi isso, aquilo, aquilo outro. A gente sabe pelas nossas tendências. É só se a gente se olhar. Aquela frase maravilhosa, conhece-te a ti mesmo, que é antiga essa frase, tem tudo a ver. Quando eu me conheço, eu sei das minhas tendências. E se eu sei das minhas tendências, eu vou trabalhar com aquelas que não são muito boas. Eu vou tentar deixá-las de lado. E as tendências que são boas, eu vou tentar valorizar. Essa frase final, sejamos sinceros e lancemos um olhar para as nossas tendências. Muito legal isso, né? E para completar, tem um pedacinho aqui do item 13 que eu achei legal chamar a atenção também. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. É no item motivos da resignação. Os problemas que a gente tem na vida, que todos têm, uns mais, outros menos. Tem gente que a vida da pessoa é um faroeste, né? Todo dia ele tem um problema seríssimo para resolver. Tem pessoas que têm uma vida mais tranquila. Não necessariamente é porque ela que tem uma vida mais tranquila é mais evoluído, viu? Aquele que às vezes tem uma vida muito tranquila, ele tem uma vida tranquila porque ele não tem condição de enfrentar grandes problemas, tá? Ele está deixando para o futuro para fazer. Então não vamos se achar, minha vida é muito tranquila, então eu sou evoluído. Não necessariamente. Pode ser que eu não tenha muita força de enfrentar grandes dificuldades. E o outro que enfrenta mais dificuldades, talvez seja muito mais forte do que eu, muito mais resistente, né? Mas independente da gente ficar julgando os outros, que não é legal, e a gente também não ficar pensando muito com relação a gente, vamos pensar no seguinte: como que eu vou encarar os meus problemas? Se eu vou colocar uma lente de aumento neles, eu vou colocar uma lente só para eu enxergar, só para visualizar o problema. É que nem um óculos, é para eu enxergar direito, não para aumentar. Porque se ele aumentar, as coisas ficam muito mais difíceis. O óculos é para eu enxergar direito. Vamos colocar um óculos para ver os problemas, não lente de aumento. Porque a gente vai sofrer muito mais. E a gente vai, às vezes, achar uma coisa mais grave e a gente não vai conseguir perceber o que tem de bom no meio daquele processo. Que experiência que está sendo útil para mim, o que eu estou aprendendo com aquele problema. Porque a gente sempre aprende com alguma coisa. Se a gente acredita que Deus é bom, se eu parto do princípio que eu acredito em Deus e que Deus é bom, obviamente as coisas têm um sentido. Então, isso vai nos ajudar, talvez, a perceber as coisas de uma outra maneira. E sempre nós vamos ter alguém que vai dar uma mãozinha para a gente. Sempre vai ter alguém por perto. Deus se manifesta das formas mais variadas possíveis. Sempre a ajuda vem do lugar, às vezes, onde você menos imagina. Onde você menos espera, vem alguma ajuda, algum suporte, algum consolo, algum colo, algum aconchego para te fortalecer para enfrentar as dificuldades. Só que a gente tem que ter olhos de ver, né? A gente tem que abrir os olhos. Às vezes tem um problema, eu vou e peço para o Mário me ajudar. E ele não pode me ajudar naquele problema. Mas aí aparece que eu encontro meu amigo Asdrubal e ele me fala uma coisa e que me dá um conselho. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Quer dizer, eu procurei no lugar, mas eu recebi do outro. A gente recebe. Só que a gente tem que ter olhos de ver. Não, eu queria que ele falasse alguma coisa para mim. Aí a gente está sendo criança mimada. E síndrome de criança mimada, a gente tinha que se libertar disso, né? Acho que nós estamos um pouquinho grandinho para ter síndrome de criança mimada nessa idade que a gente tem, quando eu digo idade espiritual, não idade cronológica. Espiritualmente falando, a gente já não está na primeira encarnação. Então, para a gente começar a perceber algumas coisas, né? É isso aí. Você conclui o passe? Então, vamos nos preparar agora para o encerramento do nosso trabalho. Que Jesus abençoe e a glória e sempre.